Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor? Bem, eu quero falar uma coisa muito interessante para vocês. Eu assisto um canal chamado Aline em Israel, uma brasileira, só que ela tem descendência judaica. E ela mora em Israel e ela mostra aqueles lugares lindos, maravilhosos da Terra Santa. Eu gosto muito de ver. E ela estava mostrando, gente, um mar morto, certo? E que está acontecendo um fenômeno chamado bolanes, e que está tendo a água, que antes era salgada e não tinha vida, agora está começando a ter vida, está descendo água doce lá de Jerusalém para o Mar Morto, certo? Está se cumprindo uma profecia. Coloque aí no YouTube Israel com a Aline e procura o Mar Morto, os bolanes, e você vai ver porque ela explica direitinho. E eu queria falar uma coisa bem interessante para vocês, que são cristãos que creem no Senhor Jesus, ou que seja algum parente de algum judeu, certo? Que aqui no Brasil tem muitos, certo? O seguinte, olha. Um profeta, eu acho que é Ezequiel, nos capítulos, se eu não me engano, 39, 40, 41, 42, por aí, gente, esse capítulo eu quero que vocês leiam, né, porque eu tô falando aqui de cabeça, mas eu não tenho certeza. Ele fala, o terceiro templo será construído pegando como base as instruções que foram dadas para esse profeta, certo? E aí o Senhor mostrou todo o templo, né, o terceiro templo, como será construído, correto? As pessoas, nós acreditamos que nesse período da construção do terceiro templo, a igreja não estará aqui, correto? Alguns acreditam e outros não, mas eu acho que está perto disso acontecer. E não é só pelo fato dele já estar pronto. Lá em Israel ele já tem a roupa, já tem o altar, já tem as novilhas para ser sacrificadas, só não tem a arca, né? Só que no segundo templo, gente, não tinha, né? A arca. Então eu acho que isso não vai impedir, correto? A única coisa que está impedindo é Deus, na verdade, né? Mas quando Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Ele vai permitir que seja construído o terceiro templo. Então, voltando para o que eu estava falando com vocês. Aí o profeta, ele teve a visão e o anjo do Senhor estava mostrando para ele todos os detalhes, né? Como seria construído tudo direitinho, o terceiro templo. E teve um momento que ele saiu de dentro do templo e mostrou para o profeta uma água que estava saindo de dentro do templo, certo? Uma água doce que estava brotando lá em direção ao Mar Morto. E aí ele mostra assim que a água, gente, batia assim no cotovelo, assim, ó. Aqui, ó, assim, ó. Batia assim. Então isso significa que era bem pouquinha água, que batia bem no cotovelo do pé. Do profeta. E aí o profeta andava mais pra frente, né? E fala a quantidade de passos e começou a bater nos joelhos. E foi andando mais. E chegou até um ponto de ele ter que nadar para atravessar, certo? E aí o anjo fala que aquelas águas vão sarar o Mar Morto, certo? Mas, gente, ainda vai ter um pedaço do Mar Morto que o Senhor vai deixar com sal, certo? Porque eles precisam do sal, né, gente? Então o Senhor ainda vai deixar com sal, mas uma boa parte do Mar Morto será água doce. E a palavra do Senhor diz também que terá muitos peixes e terá plantas ali nas margens, certo? Por onde essa água passar, que essa água irá sarar. E a Aline desse canal Israel com a Aline, ela mostra a água doce passando, mostra que já está tendo plantas e que está tendo peixes no Mar Morto. Ela filma, gente, um monte de peixinhos pequenininhos. Então, a profecia está se cumprindo, certo? Então, isso significa, gente, que o templo está perto para ser construído, porque quando o anjo mostra para o profeta, a água já está correndo, certo? E ele mostra que a água já está correndo, então significa, gente, que já está acontecendo, certo? Vocês têm que prestar atenção nos sinais. Um exemplo. Quando Salomão pecou contra Deus, permitindo que as mulheres dele fizessem templos de outros deuses, e ele começou a adorar esses deuses pagãos, deuses que não é de verdade, ele pecou contra Deus. E aí Deus falou que só não ia castigá-lo por amor a seu pai Davi, e que ia tirar todo o reino dele, certo? E que ia dar a outra pessoa, mas ia deixar uma tribo só por amor a Davi. Por amor a Davi. E Deus falou que isso ia acontecer depois da morte de Salomão, certo? Então, gente, por que eu falo que vocês têm que prestar atenção nos sinais? Porque Salomão morreu e logo depois sucedeu seu filho. Só que o seu filho, em vez de dar ouvidos a homens experientes, né, a conselheiros experientes, não, ele deu ouvidos a pessoas jovens igual ele, que não tinha entendimento nem conhecimento, que só tinha minhoca na cabeça. Mas, na verdade, isso era para que se cumprisse a palavra do Senhor. E aconteceu realmente que ele falou asneira pro povo, e o povo ficou com raiva e não quis seguir ele, e ele só ficou com a tribo, que era a tribo do pai dele, correto? Então, o que eu quero dizer dos sinais, gente, se Salomão contou isso para as pessoas iam saber que isso ia acontecer quando? Depois da morte dele. A mesma coisa é em relação a essa água que sairá do templo e que irá sarar o Mar Morto. Isso já está começando a acontecer. Então, significa que está próximo à construção do templo, porque quando o anjo mostrou o templo para o profeta, não tinha pessoas no templo. Então é como se tivesse acabado de construir o templo, o comecinho, certo? Então, nessa época que o templo for construído, sairá água de lá em direção ao Mar Morto, certo? Então, gente, está perto a vinda do Senhor Jesus. E para você que é judeu ou conhece um, certo? Está perto a construção do terceiro templo.